Capítulo 25. Buscai e achareis. Ajuda-te, e o céu te ajudará. Observai os pássaros do céu, não vos canseis pela posse do ouro. Ajuda-te, e o céu te ajudará. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe, e o que procura, encontra, e se abrirá aquele que bate à porta. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se ele lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se vós, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que os pedirem. Mateus 7, 7-11, 2. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima, buscai e achareis, é análoga a esta: ajuda-te, e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, e, por consequência, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, porque o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a sua inteligência na busca do alimento, dos meios de se preservar do mau tempo, e de se defender contra seus inimigos. Deus, porém, lhe deu, a mais do que ao animal, o desejo incessante do melhor, e é esse desejo do melhor que o impele para a procura dos meios de melhorar sua posição. Que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Por suas pesquisas, sua inteligência cresce, seu moral se depura, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria para a civilização. Entretanto, o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo em um grande número deles. Como, então, a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e sem a reexistência da alma? Se as almas deixassem a terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer, tudo a aprender. Não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado atualmente do que nos primeiros tempos do mundo, pois que, a cada nascimento, todo o trabalho intelectual teria que recomeçar. A alma, ao contrário, voltando com o seu progresso realizado, e adquirindo, a cada existência, alguma coisa a mais, passa gradualmente da barbárie à civilização material, e desta civilização moral. Ver o capítulo 4, item 17. 3. Se Deus tivesse eximido o homem do trabalho físico, seus membros ficariam atrofiados. Se o tivesse eximido do trabalho da inteligência, seu espírito ficaria na infância, no estado de instinto animal. Eis porque Deus fez do trabalho uma necessidade para o homem, e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás, dessa forma serás o filho das tuas obras, delas terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. 4. É obedecendo a esse princípio que os espíritos não livram o homem do trabalho de pesquisar, trazendo-lhe descobertas e invenções inteiramente feitas e prontas para serem produzidas, de maneira que ele só tivesse que pegar o que lhe pusessem nas mãos, sem ter a necessidade de se abaixar para apanhá-las e nem mesmo a de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer, e o mais ignorante transformar-se em sábio, e tanto um como o outro atribuiriam a si mesmos o mérito do que não fizeram. Não, os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o objetivo que deve alcançar e o caminho que a ele conduz, dizendo-lhe: anda, e tu o atingirás. Encontrarás pedras sob os teus passos, olha, e afastas. Tu mesmo, nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Ver o livro dos médiuns, capítulo XXVI, item 291 e seguintes. 5. Sob o ponto de vista moral, estas palavras de Jesus significam: pedi a luz, que deve iluminar o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal, e a recebereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão.
vos acompanhar, e, como o anjo de Tobias, 126, eles vos servirão de guia se pedir bons conselhos, e eles jamais vos serão recusados. Batei à nossa porta, e ela vos será aberta mais. Pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança, apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem isso sereis abandonados às vossas próprias forças, e mesmo as quedas que sofrerdes serão a punição do vosso orgulho. Esse é o sentido destas palavras do Cristo: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Observai os pássaros do céu. 6. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Fazei vossos tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem a traça os consomem, e nem os ladrões os desenterram e roubam. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo: não vos inquieteis para saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem onde achareis vestimentas para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais que o alimento, e o corpo mais que a vestimenta? Observai os pássaros do céu: eles não semeiam, não ceifam, não fazem provisões nos celeiros, e, contudo, vosso Pai Celeste os alimenta. Porventura não sois muito mais do que eles? E quem é aquele dentre vós que pode, por mais que se afadigue, aumentar de um côvado a sua altura? Por que vos inquietais também com a vestimenta? Observai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira uma erva do campo, que hoje existe e que amanhã será lançada ao forno, quanto mais cuidado terá em vos vestir, homens de pouca fé. Não vos inquieteis, portanto, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Assim fazem os pagãos, que procuram todas as coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Eis porque não deveis vos inquietar pelo amanhã, visto que o amanhã se ocupará do bem-estar de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Mateus, 19-21 25-34, 7. Essas palavras, levadas ao pé da letra, seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, por consequência, de todo o progresso. Com um tal princípio, o homem se reduziria a uma passividade expectante e suas forças físicas e intelectuais ficariam sem atividade. Se essa fosse sua condição normal sobre a Terra, ele não teria jamais saído do estado primitivo, e se fizesse agora desse princípio sua lei, viveria sem fazer nada. Tal não pode ser o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que disse anteriormente, e com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestimenta e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Ver capítulo 14, item 6 e capítulo 25, item 2. Portanto, nessas palavras, só se pode ver uma poética alegoria da providência, que jamais abandona aqueles que colocam a sua confiança nela, mas que também deseja que, por seu lado, eles trabalhem. Se Deus nem sempre os ajuda com um socorro material, ele inspira as ideias com as quais poderão sair das dificuldades por si mesmos. Ver capítulo 27, item 8. Deus conhece as nossas necessidades, e as atende conforme for preciso. Mais o homem, insaciável nos céus desejos, nem sempre se contenta com o que tem, o necessário não lhe é suficiente, ele também quer o supérfluo. A providência, então, deixa-o entregue a si mesmo. Frequentemente, o homem se torna infeliz por sua própria culpa, e por haver ignorado as advertências da voz da sua consciência. Deus o deixa sofrer as consequências, para que isso lhe sirva de lição no futuro. Ver o capítulo 5, item 4, 8. A terra produz o bastante para alimentar todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça, de caridade e de
Amor ao próximo quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as cidades de um mesmo império. O supérfluo momentâneo de um irá preencher a falta momentânea do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, irá conceder-se como um homem que tem uma grande quantidade de sementes se ele as distribuir, elas produzirão ao cêntuplo, para ele e para os outros se mais se as comer sozinho, se as desperdiçar e deixar que as sobras do que comeu se percam, elas não produzirão nada, e todo o mundo ficará sem elas. Se as fechar no seu celeiro, os vermes as comerão, eis porque Jesus disse: não acumuleis tesouros na terra, que são perecíveis, acumulai-os no céu, porque são eternos. Em outras palavras, não dediqueis aos bens materiais mais importância que aos bens espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros em benefício dos segundos. Ver capítulo 16, item 7 seguintes. Não é com leis que se decretam a caridade e a fraternidade, o egoísmo sempre as sufocará se elas não estiverem dentro do coração. Fazer com que penetrem dentro dele, é a tarefa do Espiritismo. Não vos canseis pela posse do ouro. 9. Não vos canseis pela posse do ouro ou da prata, ou de qualquer outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem duas vestimentas, nem calçados, nem cajados, porque aquele que trabalha merece ser o alimentado. Deis em qualquer cidade ou em qualquer aldeia que entrardes, informai-vos sobre quem é digno de vos hospedar, e ficai na casa dele até que vos retireis. Ao entrar na casa, saudai-a, dizendo: que a paz esteja nesta casa. Se essa casa for digna disso, vossa paz virá sobre ela; se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem ouvir vossas palavras, ao sairdes dessa casa, ou dessa cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do julgamento, Sodoma 128 e Gomorra serão tratadas com menos rigor do que essa cidade. Mateus, ex. 9-15. 11. Essas palavras, que Jesus dirigiu aos seus apóstolos, quando os enviou, pela primeira vez, a anunciar a boa nova, nada tinham de estranho naquela época se estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante sempre era recebido na tenda. Mas, então, os viajantes eram raros. Na atualidade, o aumento das viagens criou novos costumes e só nas regiões distantes, que o grande movimento de viajantes ainda não atingiu, é que encontramos os hábitos dos tempos antigos. Se Jesus voltasse hoje à Terra, não poderia mais dizer aos seus apóstolos: colocai-vos a caminho sem provisões. Juntamente com o seu sentido próprio, essas palavras têm um sentido moral muito profundo. Com elas Jesus ensinava aos seus discípulos que confiassem na providência depois, eles nada tendo, não podiam despertar a cobiça naqueles que os recebessem. Era um meio pelo qual se distinguiriam os caridosos dos egoístas, se por isso ele lhes disse: informai-vos sobre quem é digno de vos hospedar, isto é, quem é bastante humano para abrigar o viajante que não tem com que pagar sua hospedagem, porque esses são dignos de ouvir as vossas palavras, é pela caridade deles que os reconhecereis. Quanto àqueles que não quisessem recebê-los, nem ouvi-los, Jesus disse aos seus apóstolos que os amaldiçoassem, que se impusessem a eles, que usassem de violência de constrangimentos para os converter? Não disse-lhes que se retirassem, pura e simplesmente, e fossem a outros lugares, procurar pessoas de boa vontade. Assim diz o Espiritismo atualmente aos seus adeptos. Não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa, não amaldiçoeis os que não pensam como vós. Acolhei aqueles que vierem a vós e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado pela violência, hoje o é pela brandura. Ver capítulo 4, itens 10 e 11.